Paz e graça, meus caros irmãos, paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu quero passar um assunto aqui um tanto polêmico, porém, vocês não são obrigados a concordar comigo. Todavia, irmãos, nós temos que lembrar de respeitar uns aos outros nas suas opiniões e, acima de tudo, respeitar a palavra de Deus. Não quer dizer o que eu vou falar aqui agora esteja correto, ok? Isso não quer dizer isso, eu apenas quero passar para vocês algo que alguém me perguntou já e, enfim, nós vamos fazer uma certa análise a respeito disso. Bom, nós sabemos, irmãos, que Paulo, quando estava em Coríntio, ele disse que era para a mulher ficar calada na igreja. Mas esse calada que ele disse, irmãos, o que significaria? Vamos pensar. Ali existiam mulheres que trabalhavam, ficavam no porto, infelizmente para cometer promiscuidades, porque eram sacerdotisas de Afrodite, que lá tinha um templo da Afrodite, que ficava em Coríntio, e era uma cidade portuária e muito, assim, movimentada. E quando os marinheiros chegavam, aquelas mulheres eram carecas e já sabiam que elas eram prostitutas, então eles iam até ter com ela. E aí então, vocês sabem a história que tinha que cobrir a cabeça com um pano, com um véu. E, bom, se bem na Bíblia que eu tenho aqui, que é uma Bíblia muito antiga, não fala véu, tá? Não fala uma cobertura. Todavia, nós não vamos tratar esse assunto hoje. Se vocês quiserem, nós podemos entrar nesse assunto outro dia, porque hoje o assunto que eu quero passar aqui é se a mulher pode ou não pregar na igreja. Porque Paulo disse que a mulher só podia falar. Ele não falou falar, disse orar e profetizar quando estivesse com a cabeça coberta. Veja bem, mas ele disse que a mulher convinha ficar calada na igreja. Aí há uma certa, assim, mas se ele mandou ficar calada, como é que ela podia profetizar? Como é que ela podia orar? Entendeu? E de que maneira, o que significava aquele calar, ficar calada? Não seria ficar tagarelando, contando uma coisa ou outra, ou interrompendo o culto com as suas tagarelices, porque aquelas mulheres que eram prostitutas, por certo, se convertiam e chegavam ali e queriam uma contar para a outra como é que foi. Estou fazendo uma ilustração, não estou dizendo que foi isso, tá, irmãos? Mas tudo bem. Agora vamos ver, dentro da ótica cristã, se é errado uma mulher falar, ou melhor, pregar na igreja. Vamos ler aqui um estudo que foi feito, para que nós possamos entender isso. Tá? Nós vamos começar, irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscitou. Né? Isso está em Mateus 28, versículos 5 e 7. Tá? Diz assim: E ao amanhecer do domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. E houve um violento tremor de terra. E o anjo rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas iam morrendo de pavor. O anjo disse a Maria: Às mulheres, não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde ver o lugar em que ele repousou. E depois disse para elas assim: Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e ele vos precede na Galileia. Lá havei de vê-lo. E eu vou-lo disse. Mateus 28, 5, 7. Em algumas traduções, você pode encontrar alguma divergência a respeito da forma que Maria e a outra Maria, Maria Madalena e a outra Maria, encontraram. Mas isso, irmão, nós temos que entender que os discípulos não eram repórteres, eles não estavam ali no momento. Isso aqui, irmãos, foi fatos que ocorreram e que foram recontados. Então pode haver, sim, não erros, mas alguma divergência no contar dos fatos, entendeu? Isso não é erro, isso é uma divergência. Divergência não é erro, desde o momento que é a mesma coisa, porém de uma forma contada de um outro jeito, mas é verdade, entendeu? Tudo bem, vamos então entrar já no assunto. Quem foi pregar para os apóstolos? Maria Madalena. Eu pergunto,
o que ela foi fazer? Aqui está dizendo que o anjo mandou, em outro lugar também a mesma coisa, em outro lugar diz que elas viram um hortelão, tudo bem, é uma questão de tradução, porém eu digo para vocês, elas foram anunciar. Anunciar o quê? Uma boa nova. Qual boa nova? Que Jesus Cristo já havia ressuscitado. E o que quer dizer boas novas? Quer dizer evangelho. Naquele tempo, quando você falava boas novas, você estava falando, vai e conta esse evangelho para eles, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Conta essas boas novas. Quem que contou primeiro? Para quem que o Senhor apareceu primeiro? Não foi para uma mulher? E ela não foi lá e não pregou para os discípulos? Foi uma pregação, irmãos. Foi um anúncio. E olha, um dos maiores anúncios do universo, dizer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E Deus usou uma mulher. Vamos começar a raciocinar agora dentro desse contexto. Então, peraí. Mas Paulo falou que a mulher tinha que estar calada na igreja. E aqui o Senhor falou para a mulher anunciar. Certo? Por que a mulher tinha que estar calada lá e aqui a mulher falou? Presta atenção. Uma coisa que, isso aí é um particular meu, você analise. A mulher, aquele calada que ele quis dizer, irmãos, queria dizer o seguinte, não fiquem conversando na hora do culto, não fiquem perguntando coisas umas para as outras. Se vocês quiserem falar em casa com seus maridos, perguntai aos vossos maridos. Porque a pregação, irmão, que era feita, era uma pregação de ensino, porque eles estavam todos ali aprendendo, porque eram todos novos. Então, se ficasse fazendo barulho, como é que ia aprender, irmãos? E aquelas mulheres que eram da deusa Afrodite, eram carecas, e então chegava ali, irmãos, elas estavam acostumadas no porto, por isso elas tinham que cobrir a cabeça para poderio dos malar, do malar, quer dizer, do anjo, do mensageiro, porque em hebraico você escuta, você lê na nossa Bíblia, anjo, mas na verdade não está escrito anjo, a tradução original fala malar, malar quer dizer anjo também, mas não só anjo, quer dizer mensageiro, certo? Então, elas eram casadas, elas tinham que estar submissas às ordens do seu marido. Como elas não eram casadas, eram prostitutas, elas tinham que cobrir a cabeça. Mas esse assunto nós vamos entrar em outro lugar, tá, irmão? Em outro assunto, porque as judias ortodoxas até hoje cobrem a cabeça, na rua e tudo. Inclusive, hoje existe algo mais diferente, elas colocam peruca para cobrir o cabelo, certo, irmãos? E muitas não colocam, quer dizer, isso aí é aquelas que eram religiosas, ortodoxas. E vejamos a época em que Paulo estava pregando. Ele estava pregando numa cidade da Ásia, né, próximo ali naquela região, onde que existia muitos judeus, onde que existiam helenistas, gregos. Então era uma miscelânea de cultura. Eu não estou dizendo que é proibido usar o véu ou que não é proibido. Eu estou dizendo que o véu não vai salvar. Porque a única coisa que salva, a única pessoa que salva é Jesus Cristo. Não adianta colocar véu e ficar falando mal dos outros, ficar xingando, ficar blasfemando, ficar mentindo, ficar fazendo coisa que não deve, que não vai ter salvação por causa do véu. Você está entendendo? É isso que eu quero dizer. Mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Se alguém quer que eu explique sobre o véu, põe aí no comentário e eu vou passar a minha explicação. Por quê? Porque eu vou respeitar o ambiente que eu estou. Vamos supor que eu for numa igreja que use o véu. A minha esposa vai colocar o véu. É costume da igreja, é uma liturgia daquela igreja. E se eu for numa igreja que não usa, não tem cabimento a minha esposa colocar, porque vai se achar mais santa do que as outras. E nós temos que ter cuidado, porque a única coisa, eu não posso colocar, não, se eu não crer nisso aqui, se eu não crer nesse chá aqui, eu não sou curado. Não, se eu não crer em Jesus Cristo, eu não sou curado. Não se coloca nada, absolutamente nada, acima de Jesus Cristo para a salvação. Não é objeto, não é uma igreja, não é placa, não é nada. É Jesus Cristo. O resto vai da consciência, daquilo que Deus mostra para cada um, ok? Então vamos lá.
E sobre isso eu não quero discussão. Apenas estou passando uma informação que posso depois, porque se fosse assim, irmão, posso depois explicar. Porque se fosse assim, também numa parte da Escritura diz que no dia da ceia o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. E tem uma denominação, inclusive, que imita a congregação, tudo igual, mas elas lavam o pé. E elas dizem que elas vão para o céu porque elas estão fazendo certo. Elas estão lavando o pé e a congregação não. E o Senhor Jesus realmente lavou o pé. Agora, eu pergunto, isso salva? Não salva. Você pode lavar o pé com uma mangueira lá. Pode pegar uma mangueira, isso aí não vai salvar. Não adianta. Aquilo ali foi um símbolo de humildade. Mas tudo bem, eles creem assim. O importante é eles crerem em Jesus Cristo. Mas não colocar a crença da salvação deles naquilo. Está entendendo? Preste atenção, eu não estou desfazendo nem de um nem de outro. Estou explicando cada um dentro do seu parâmetro, para você entender. Tá? Não estou indo contra o véu, não estou indo contra o lava-pé, não estou indo contra nenhuma coisa. Eu só estou indo contra uma coisa, heresia. Você tem que analisar o que é uma heresia. É aquilo que não é e que a pessoa diz que tem que ser para salvar. Aí você que vai julgar. Eu não quero tomar juízo de nada. Por quê? Estou com medo? Não. Eu estou aqui numa fase de aprendizado, ou melhor, de ensinar aquilo que eu sei. Eu poderia pegar aqui um monte de heresia que eu conheço e colocar aqui, mas aí vocês não iam aprender, porque vocês iam ficar bravo comigo e não viam mais no meu canal. Então vamos devagar, cada dia um dia, cada passo um passo, para todo dia ter um momento preparado para nós aprender alguma coisa, porque eu não sou professor, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, quem pregou lá? Foi Maria Madalena. Ela chegou e já foi pregando tudo, que Jesus Cristo ressuscitou, enfim, foi uma mulher, tá? Então ali já bateu Paulo ali, porque mulher não pode pregar, então tá tudo bem, né? Mas ali o Senhor Jesus deixou e mandou, foi ele que mandou, na verdade foi ele que deu ordem, né? Então vocês veem que a coisa é um pouco assim, mas Paulo veio organizar. O maior é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ter cuidado, não podemos colocar limite. Por exemplo, irmão, nós sabemos que quando o Senhor Jesus iluminou os seus filhos, lá em Atos dos Apóstolos, o que eles tinham que falar para os gentios, para que eles não se perdessem, está escrito em 15 de Atos dos Apóstolos. Eu estou com uma Bíblia aqui, irmãos, muito antiga, tá? Essa Bíblia aqui, irmãos, ela é de 1968, a cópia dessa Bíblia aqui. Essa aqui é uma cópia. Eu não sei, ela foi copiada de uma outra mais antiga. Então eu vou falar conforme está aqui na cópia, tá? Essa Bíblia aqui é igual às outras, não tem diferença. Só que as expressões, elas são um tanto assim mais aguçadas. E muitas das vezes você vai ficar, nossa, mas é assim? É a mesma coisa que a outra, você tem que entender o português. Porque, irmão, tem muita gente que não entende a língua portuguesa, até eu mesmo. Você vem aqui em Portugal, vocês vê eles falar o português, eles falam o original. Você fala, não, isso daí, se eu falar no Brasil, eles vão me jogar pedra, vão falar que eu sou um maluco, né? Entendeu? Porque tem coisa que é palavrão até para nós, mas para eles é a coisa mais normal do mundo, né, irmão? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá para outro dia. Então aqui, irmãos, nessa carta apostólica, no capítulo 15, aqui na nossa Bíblia está falando assim, na nossa Bíblia, na nossa tradução João Ferreira de Almeida, diz assim, o rito mosaico, Assembleia de Jerusalém, o rito mosaico. Aqui está escrito a grande controvérsia sobre a obrigação de observar a lei de Moisés. Quer dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Então nós vamos observar, irmão, que cada um falava uma coisa, que tem que se circuncidar, o outro falava que tem que fazer isso, outro que falava que tem que fazer aquilo. E de repente Tiago, que era o mais novo, Deus tomou ele e ele falou assim, irmãos, escutai-me. Escutai-me, Simão, contou-me como Deus ao princípio se dignou a intervir para tirar dentre os pagãos um povo que fosse consagrado ao seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, conforme está escrito. E depois disso, hei de voltar a reconstruir a tenda de Davi, que estava caída, e reconstituirei as suas ruínas, e ergar-lhe-ei
de novo, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor, bem como todas as nações que foram consagradas ao meu nome, diz o Senhor, que dá a conhecer essas coisas desde a eternidade. Por isso, sou da opinião, olha só, que não se deve importunar os pagãos convertidos a Deus, que se lhes seja dito, que se lhe diga apenas que se abstenham de tudo quanto foi conspurgado pelos ídolos. Quer dizer, que foi colocado em outro, eles falam de um outro português, né? Conspurgado quer dizer que foi oferecido. Conspurgado pelos ídolos. Da impundícia das carnes sufocadas. Você vê que é um português bem assim, arcaico, né? E do sangue. Desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores e é lido todos os sábados na sinagoga. E naquele momento, então, o Espírito Santo alegrou eles e fizeram uma carta apostólica e autorizaram da parte deles que fossem mandados Barnabé e Paulo, que se expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e enviaram, pois, Judas e Silas, que vos transmitirão verbalmente as mesmas coisas. Então foi esses homens de Deus que Deus disparou, Barnabé e Paulo aqui, falou alguma coisa, o que disse aqui? Vamos ver? Barnabé e Paulo, delegados, acordo escolher, delegados, enviar-vos como os nossos queridos. Paulo, Barnabé e Paulo, homens que esses expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos também, pois, Judas e Silas. Quer dizer, aí eles foram levar o recado, que não era para colocar mais nada. Então, se eles falaram aqui, vocês vejam bem aqui, irmão, não era para colocar mais nada. Então, eles não deram outra regra, era só essa. Ali já estava cumprindo tudo, ali, os gentios estavam ali, nesse versículo. Quer dizer, claro, que acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas só que quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, guarda todos os decálogos, guarda todo o mandamento, porque não vai querer perder a vida eterna, não é isso? Então veja bem, e eles foram e transmitiram isso. Agora você não vê mais em lugar nenhum que foi falado para as mulheres não falarem nada. Ao contrário, você vai ver Paulo na casa de um servo de Deus, que tinha 3 filhas, salvo erro, e que elas profetizaram para Paulo não ir para Jerusalém. Pregaram para Paulo que ele ia passar perseguição e tudo. Elas pregaram. Está escrito, irmãos. E ele disse, não importa, eu vou mesmo assim, importa que nem que eu tenha que morrer por amor de Cristo, né? E ele foi. Realmente o que elas pregaram se cumpriu, mas ele fez o que Deus mandou, certo? Mas que elas pregaram, pregaram. Então vamos fazer uma análise. Maria Madalena pregou lá. Essas mulheres pregaram lá. Vamos falar de Priscila e de Áquila. Priscila, ela aprendeu muita coisa. Vamos lá em João, irmão, também. Epístola do apóstolo João, não sei se eu consigo o tempo, né? Porque eu falo muito devagar, né, irmãos? Vamos ver, Epístola do apóstolo João. Isso aqui me deixa um pouco assim fora, pode ser que eu esteja errado também. Se eu ver que nessa Bíblia está diferente, então, realmente, eu não vou nem falar, porque diferente eu digo assim, no sentido da escrita, porque às vezes é a mesma coisa, mas a palavra é outra, né? E eu estou pensando numa palavra. Vamos lá. Santo é o Senhor, eu acho que é aqui. Vamos lá. Essa Bíblia, irmão, é difícil um pouco achar, porque ela não tem aquelas coisinhas que a gente procura. Ela é que nem um livro mesmo, então você tem que procurar e olhar. Tem que procurar e olhar. Vamos ver? Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o teu nome. João. Eu acho que não. Bom, essa carta começa sem referência. Vamos ver. Essa aqui
Aqui fala que ele não escreve mandamento novo. Aqui fala também para desconfiar dos anticristos. Falso profeta. Aqui fala de Caio. Bom, falsos doutores. Aqui eu não consigo achar, irmãos. Eu não consigo achar. Realmente, eu teria que ficar 1 hora. Ah, já achei. Achei. Presta atenção numa coisa aqui. Como deixa a gente a desejar isso aqui. Pode eu estar enganado, tá? Na segunda carta de João, ele escreveu assim: saudação ao ancião, à senhora eleita. A senhora eleita chamou uma mulher de um ancião. A senhora eleita. Pode pegar qualquer Bíblia, vai estar escrito assim. Agora fica aqui, a senhora eleita. A senhora seria a igreja? Ou seria a senhora que foi eleita para cuidar da igreja? A senhora eleita e seus filhos, a quais eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade, por amor da verdade que está em nós. A senhora eleita. Seria uma irmã? Julguem vocês. Pegue a Bíblia de vocês. Então dá para perceber em vários lugares, irmãos, que não existe um impedimento que a mulher pregue na igreja. É claro que se tiver o varão, a oportunidade é do varão. Mas vamos meditar uma coisa, irmãos. E se o varão não tem dom, não tem nada, irmão? Está ali numa prova lá terrível. Você acha que é errado a mulher levantar? Para Deus existe sexo. O anjo precisa de ver o sexo da pessoa para revelar ou para trazer alguma coisa na mente dele, para dar um recado para a igreja, para transmitir uma palavra ou para transmitir. Porque eu falo revelar, porque até eu acredito assim, cada um pensa de um jeito. Irmão, você fala, você não é calvinista? Eu não sou nada, eu sou de Jesus Cristo. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu acredito assim, irmão, que eu posso levar uma pregação expositiva, não tem problema algum. Mas Spurgeon, que era uma pessoa que pregava praticamente um calvinismo. O que aconteceu? Mas sabe quantas horas ele orava? 5 horas para pregar um sermão. Naquelas 5 horas ele pegava o sermão, lia, fazia exagética ou homilética, o que tinha que fazer lá, e ficava 5 horas orando, irmão. Não é porque ele ia lá com o sermão pronto que ele pregava e ele trazia de casa, não. Era 5 horas de oração. Me contaram isso, eu não estava lá do lado dele, mas quem contou foi uma pessoa que é uma pessoa estudada, que conheceu, que estudou a vida dele. E foi um dos maiores pregadores, mas maior no bom sentido, que o maior é Jesus Cristo, da Inglaterra, irmão. Até hoje tem até livros dele. Então eu analiso assim. Vejamos também outra coisa. Quando Deus preparou as primeiras mulheres, né, para cuidarem dos necessitados, em Atos dos Apóstolos, né, que fala, estou preocupado com a hora aqui, irmão, porque esse meu programa aqui tem um horário que ele trava, entendeu? Em Atos dos Apóstolos, onde que fala da necessidade, né, preparar irmãs para que elas fossem atender os necessitados, irmão. Então, o que aconteceu? O que ocorreu, irmãos? Ocorreu o seguinte, precisava daquelas irmãs, e então elas eram em antigos documentos, por volta do século VI, depois da igreja, irmãos, tá? Elas eram chamadas de diaconisas. Com o tempo, isso se perdeu. Mas existia sim esse ministério, ou melhor, esse compromisso de diaconisa. Estevão foi o primeiro diácono, né, que foi apedrejado, né, e as irmãs foram colocadas na igreja a partir do século VI
como diaconisas. Com o tempo, isso foi se perdendo. Certo, irmãos? Com o tempo, isso foi se passando, foi se perdendo. E aconteceu o quê? Irmãos, aconteceu que, na verdade, isso se passou. Então, hoje, na congregação, fala irmã da obra da piedade. Mas a palavra que existia no século VI, mais ou menos, para as irmãs que eram separadas, eu li aqui nesse livro, irmão, antiguíssimo, era diaconisa. Com o tempo foi se passando, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Com o tempo foi se passando. E com o passar dos tempos, irmão, então, lógico que sumiu esse nome por causa dos documentos. E temos que lembrar, irmãos, que nem tudo nós temos. Sabiam disso? Nem tudo nós temos. Que fala da igreja. Existem coisas que aconteceram que não estão nem escritas, irmão. Porque estão escritas, mas não chegou à nossa mão. Você não vê que a carta aos Coríntios, por exemplo, consta que foram 4 cartas. Mas nós, irmãos, conseguimos 2 só. Mas a história conta que foram 4 cartas, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Está entendendo, meus caríssimos irmãos? Então, temos que entender uma coisa, irmãos, que as coisas de Deus, elas são mistérios, entendeu? Elas são mistérios. E muitos cristãos, eles que colocam confusão nas coisas. Eu vou dar minha opinião aqui agora, tá? Eu não vejo nada demais as mulheres pregarem o evangelho, ou até mesmo levantarem numa pregação de palavra, quando há uma necessidade. Eu não vejo nada demais, porque Deus não está olhando o sexo da pessoa. Desde que ela esteja composta, que ela não levante lá de qualquer maneira, certo? Eu não vejo nada demais nisso. Eu estou falando da minha pessoa. Aqui, como disse Paulo, quem sou eu para me considerar com Paulo? Digo eu e não o Senhor. Teve uma hora que ele falou assim, não é? Então, eu estou falando da mesma maneira que ele falou, entendeu, irmãos? Ele falou assim, digo eu e não o Senhor. Bendito é o nome. Então, aqui também estou dizendo eu e não o Senhor, né? Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, na minha concepção, eu creio que pode sim uma irmã levantar com a pregação da palavra. Porque ela também tem o Espírito Santo, ela também foi batizada igual a nós, e nós não vivemos mais numa sociedade que Paulo vivia, que era uma sociedade machista, uma sociedade que não aceitaria. Hoje nós temos uma sociedade que não haveria problema algum se uma mulher se levantasse e pregasse uma palavra com uma postura, claro, não de qualquer maneira levantada na frente, com roupas indecentes, mas com uma roupa decente, né, irmão? E que pudesse também transmitir a palavra de Deus. Meu ponto de vista. Deixem vocês as suas opiniões, tá bom? Creio que deu para explicar aqui mais ou menos. Me atrapalhei um pouquinho, porque essa Bíblia, irmão, ela é muito antiga. Pode ver. Olha aqui, ela não tem nada que marca aqui de versículo, não tem nada, irmão. Você tem que pegar e abrir e procurar assim, entendeu? Mas tem mais coisa aqui que é interessante. Se tiver, eu vou achar e vou passar para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem à vontade. Aqui eu não coloquei... Não estou dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não sou dono da razão. Os irmãos julguem e os irmãos coloquem as suas interpretações sem ofender ninguém. Só isso. Não precisa ofender. Ninguém aqui está criando doutrina nenhuma. Certo? Deus abençoe e fique com Deus. Amém.